Olá pessoal, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre trafo de micro-ondas. Algumas pessoas fazem até confusão porque trafo é a abreviação para transformador, tá? Então você vai ter no micro-ondas convencional um transformador na placa, que é esse que nós vamos falar aqui, e um outro transformador que é um transformador que a gente chama de trafo de alta tensão, transformador de alta tensão, que não é o que vem ao caso nesse vídeo específico. Falar aqui sobre o transformador, porque toda placa de microondas convencional ela usa esse transformador, tá? Que você tem ele. Pode mudar formato, a voltagem que ele gera, que ele transforma na verdade, né? Mas toda placa de microondas vai usar um transformadorzinho desse daqui. Algumas, principalmente modelos mais recentes, você vai ter um transformador menor. Esse transformadorzinho menor que vai na placa aqui é uma fonte chaveada. Ele não convém nesse vídeo em específico, tá? Aí teria que dar explicações maiores para você. Tem que ter um conhecimento de eletrônica maior para lidar com esse tipo de transformador aqui. Ele dificilmente vai dar defeito nos componentes ao redor dele. Esse daqui já é o padrão, é usado na maioria dos fornos de micro-ondas. Qual que é a função do transformador? É simples, o próprio nome dele já diz, ele transforma. Ele transforma o quê? Ele pega a energia 220, 110 volts e transforma numa voltagem menor para ser utilizado pela placa. Toda placa eletrônica, ela precisa de uma tensão de trabalho, ela precisa de uma alimentação para funcionar. Do mesmo jeito que você coloca uma bateria no relógio, você tem a bateria no seu celular, todo dispositivo eletrônico ele precisa de energia para trabalhar. Só que a placa ela não funciona com 110 nem com 220 volts, tá? Ela funciona com tensões menores. Então, para poder gerar essas tensões menores, você tem um transformador. Em algum ponto dele vai entrar dois fios da energia elétrica, tá? Em algum ponto. Aqui você vê que ele tem vários terminais. Em dois desses terminais vai entrar a energia elétrica da sua residência. Nos outros vai sair voltagens diferentes, tá? Essas voltagens podem ser de 7,5, 11, tem alguns que usam 15. Às vezes você vai ter duas voltagens ao mesmo tempo. Esse daqui, por exemplo, ó, ele tem uma etiqueta que não vai dar para vocês focalizarem, mas eu posso ler aqui. Ó. Ele tem input, né, que é entrada 127 volts. A saída dele é de 7 volts e tem uma outra saída que é de 10 volts. Ele vai ter quatro terminais de saída, que são esses aqui. Ó. O do meio aqui não tem nada. Tem um que sai 7 volts, outro sai 10 volts. Ou seja, vai entrar 110 volts nele, vai sair 7 de um lado aqui nos dois pinos, vai sair 10 volts nos outros dois pinos. O que acontece nesse transformador? Se você ligar no 220, é muito comum queimar essa peça, tá? Então ligou no 220, o micro-ondas que é 110, vai queimar a peça. Se você ligar um micro-ondas que é 220 volts no 110, ele não queima. Ele simplesmente vai funcionar inadequadamente. No caso, você pegar um micro-ondas que é 110 volts, ligar no 220, normalmente vai queimar essa peça, antes mesmo de queimar o fusível. Tá? Ela é mais sensível que o fusível, então vai queimar essa peça daqui. É importante lembrar que ela tem um fusível interno, um protetor térmico, que chama, né? Ele serve tanto para sobreaquecimento da peça, quanto para caso de sobrecarga na rede, mas sempre é adequado verificar se o transformador em específico ele tem essa peça interna. Se tiver, você pode tentar abrir, localizar onde ela está, fazer um jump, juntar os dois terminais que vai nela, para a peça voltar a funcionar. Se não tiver, somente trocando a peça. Se não conseguir a peça em loja, aí tem que mandar alguém especialista em fazer enrolamento de transformador para fazer a manutenção dele. Para testar transformador desse, primeira coisa, na verdade são duas coisas que são necessárias. Primeiro é identificar onde que é o terminal de entrada de energia, que é o primário, onde que normalmente vai queimar a bobina dele, tá? E nesse caso aqui, esse transformador ele é muito conhecido, porque ele é usado em vários modelos de micro-ondas. Eu tenho duas entradas aqui, ó. Essa e essa, que são onde estão vindo os fios aqui, ó, de entrada. Um lado dele é de entrada, outro é de saída.
Esses dois terminais do meio não são utilizados. Se eu cortar fora eles aqui, não tem problema. Ele vai utilizar só esse e esse terminal de entrada. Além de saber aonde que é a entrada do transformador, para a ligação primária dele, onde entra os 110, 220 volts, eu tenho que saber trabalhar com o multímetro, tá? Aqui eu estou usando multímetro digital, não gosto de usar esse tipo de multímetro, mas a maioria do pessoal usa multímetro digital. Não aconselho também, quem trabalha com eletrônica sabe que multímetro analógico é muito, muito melhor para fazer medições do que o digital. Mas como muitas pessoas usam multímetro digital, vamos lá. Posso escolher aqui tanto, nesse daqui, tanto a escala de continuidade, ó, que é a escala que eu juntei aqui, ó, ele vai medir ali, ó. Juntei os dois fios aqui que vem dele, ele mede. Eu também posso usar a escala de resistência, que aqui tem várias, pode ser qualquer uma dessas escalas de resistência. Mas de preferência eu vou utilizar aí a chamada escala X1, tá? Que é a de 200R, de 10R, vai variar muito de aparelho para aparelho. Então eu estou partindo do pressuposto que a pessoa saiba trabalhar com o multímetro. Aqui eu posso utilizar tanto essa escala aqui, ó, ele mede, quanto eu posso utilizar a escala de diodo, que é de continuidade. Eu venho aqui no primário dele, nos dois terminais que eu informei que é onde entra a energia, e meço aqui, ó. Ele tem que conduzir ali, tá? Digamos que eu chegasse aqui, encostasse nos dois terminais, não acontecesse nada aqui no multímetro, ou não movesse o ponteiro, ou não indicasse continuidade, ele estaria com o primário danificado. Que, olha, pode ocorrer de dar defeito no secundário? Pode. Mas eu nunca cheguei a pegar um defeito no secundário, mas pode ocorrer sim, tá? Mas normalmente ligou no 220 vai queimar o quê? Vai queimar a rede primária dele. A bobina que recebe energia lá da tomada que vai ser danificada. Então fica essa dica aí, pessoal. Você pegou o micro-ondas, não está acendendo o painel dele. Em alguns modelos, acho que no Panasonic, você abriu, ele não acende nada o painel também, mas se você abriu a porta, ele vai girar o prato e acender a lâmpada fraco. Normalmente vai ser defeito no transformador, tá? E, nesse caso aí da lâmpada e do motor ficar girando quando você abre a tampa, é mais no Panasonic. Nos outros modelos vai apagar tudo, você vai abrir a tampa, não vai acontecer nada, não vai acender painel. Mas de qualquer maneira, não acender o painel, primeira desconfiança que você tem que ter a respeito do transformador. Tá? Testou o fusível lá, tá bom, vai ser provavelmente o transformador. Dei uma dica mais para quem sabe trabalhar com multímetro e quem sabe identificar onde que é o primário e onde que é o secundário. Primário aqui também não é muito difícil de identificar se você tiver a placa. Você vai ver que o primário dele ele fica ligado lá nas trilhas da placa, onde entra energia. Entrou energia, você vai seguindo, onde entrou energia, você vai ver que tem as trilhas indo em direção para uma parte do transformador que é o primário. Bom, pessoal, ficou essa dica aí sobre trafos de placas de microondas e valeu!